Gênesis 15, de 1 a 6. Gênesis 15, de 1 a 6. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos nesse dia, nessa hora, sobre nós o poder que há no sangue de Jesus. Que esse sangue remidor, que esse sangue libertador e purificador nos perdoe agora de todo pecado, iniquidade e transgressão. Para que em nome de Jesus, Senhor, o nosso espírito possa estar conectado ao teu espírito, e nós possamos neste lugar não só te adorarmos, não só exaltarmos e bendizermos o teu nome, porque a ti pertence toda honra, glória, louvor, domínio e majestade pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Mas também, Senhor, para que a nossa vida espiritual seja edificada pelo poder do Espírito Santo, conforme prometeu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Que nós sejamos esta igreja forte no Espírito, santa, agradável a Ti, que possa ser realmente fortalecida no Senhor, a ponto de prevalecer contra todo o poder das trevas, e que possamos dessa forma, Senhor, receber nesse dia a edificação que vem pela ação do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, age neste lugar, quebrantando os corações, convencendo acerca do juízo, do pecado e da justiça, promovendo salvação neste lugar, e também em nome de Jesus, fazendo com que a fé viva, a fé que vem do alto, possa ser agregada ao nosso espírito, possa ampliar os nossos horizontes de conquista, possa nos levar a vivermos as Tuas promessas de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Que todo espírito roubador da Tua palavra seja repreendido, que toda inquietação da carne perca agora a sua vez e o seu lugar, dando lugar à ação, ao mover soberano do Espírito Santo, a quem nós damos a primazia neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. O nosso chamado em Jesus Cristo é algo maravilhoso. É um convite a vivermos o inusitado. Estarmos em Jesus é podermos sempre saber que coisas novas e maravilhosas poderão acontecer na nossa vida. É uma proposta a realizarmos sonhos. É uma proposta a vivermos o extraordinário. Essa fé que Deus te deu, e essa fé que você dedicou a Jesus Cristo, é algo que pode te levar a uma transformação radical de vida, para uma vida
excelente, para uma vida feliz, para uma vida plena aqui na terra. Deus não está falando daquilo que receberemos como recompensa espiritual lá no céu. Não, Deus está falando que a fé pode mudar a nossa vida e melhorar a nossa vida radicalmente, poderosamente, a ponto da nossa vida ser uma outra vida aqui na terra. Amém? Quem vive pela fé tem em si mesmo o poder não só de mudar a si mesmo, ou seja, a fé não só nos transforma em pessoas melhores, como a fé nos permite mudarmos as circunstâncias ao nosso redor, como a fé também nos permite mudarmos a vida das pessoas ao nosso redor. Então a fé é uma coisa muito poderosa na nossa vida e nós devemos cultivar a nossa fé, nós devemos valorizar essa fé que Jesus Cristo nos deu. Uma pessoa, ela pode não ter nada, ela pode não ter tido tradição de família, berço, estudo, herança, ela pode não ter tido saúde na sua infância, na sua adolescência, ela pode não ter tido prosperidade material, porque talvez não tenha tido acesso a estudo, mas se essa pessoa receber de Deus a fé, pela fé ela pode ser restaurada e restituída de todas essas coisas que a vida, que o passado não lhe deu. Ou seja, uma pessoa pode não ter nada, mas se ela tiver fé, ela pode conquistar tudo. Amém? E você tem que entender isso, o valor dessa fé que Deus te deu, porque ela é uma ferramenta de conquista nas suas mãos. A conquista dos seus sonhos, a conquista dos sonhos de Deus para a sua vida. Deus sonha com coisas boas para você. Amém? Uma pessoa que crê, ela é projetada para o êxito. Uma pessoa que crê, ela pode todas as coisas através de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é uma palavra de caráter ilimitado. Tudo é uma palavra sem qualquer exceção no mundo espiritual. No âmbito espiritual, tudo quer dizer tudo o que está prometido na palavra. Então, tudo aquilo que você desejar, que existe como promessa aqui dentro da sua Bíblia, Deus pode te dar se você exercitar sua fé nessa direção, se você desenvolver sua fé para conquistar aquela bênção que está prometida na palavra. Se a palavra te promete um casamento, pela fé, o Senhor vai te dar um excelente casamento. Amém? Você quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Eu acho que são os jovens solteiros que estão aplaudindo. É o pessoal da Rede Rir. Se tem alguma mulher aqui que tem uma sentença de ser estéril, deseja muito ter um filho, e a medicina, a ciência, os homens dizem que isso não será possível, a Bíblia diz que a mulher solitária, o Senhor transforma em alegre mãe de filhos. Não é de um filho, é mais de muitos filhos. Amém? Então você pode exercitar sua fé. Pode aplaudir Jesus. E você pode exercitar sua fé nessa direção para receber de Deus, isso que é uma promessa bíblica. Nós não podemos pedir a Deus, nós podemos querer de Deus coisas que não estão prometidas na palavra. Porém, tudo que está prometido aqui na palavra é nosso por direito, porque Jesus comprou essas bênçãos para nós a preço de sangue na cruz do Calvário. E se eu simplesmente crer na promessa e trabalhar pela promessa, ela se tornará uma realidade na minha vida. Amém? E todas as vezes que eu estiver lutando por algum tipo de bênção, por algum tipo de sonho, de promessa, eu só tenho que me certificar de uma coisa: se aquilo está prometido na palavra. Porque se aquilo estiver prometido na palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu a você na palavra dEle, Ele vai cumprir, ainda que Ele precise realizar um milagre sobrenatural. E quero te dar uma notícia: isso é o que Ele mais gosta de fazer. Fazer milagres. Pode aplaudir Jesus. Então,
nós temos que tomar posse dessa palavra que diz que tudo é possível ao que crê, né? Aqui na Bíblia existem 8.000 promessas de coisas boas que Deus quer nos dar, que falam da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso êxito, da nossa honra, da nossa dupla honra, né? Ou seja, Deus não te deu a fé, Deus não te deu Jesus Cristo só para te salvar. Deus quer que você aqui na terra seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que por viver constantes milagres tenha a cada dia um testemunho para glorificar o Senhor. Amém? E quando nós nos deparamos com as promessas de Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos gestar a fé necessária, ou seja, é como um bebezinho, né? Dentro do nosso ventre. Às vezes tem uma fezinha pequenininha. Como é que Deus define a fé? Um grão de mostarda é suficiente. Já é uma fé bastante significativa, poderosa para remover do nosso caminho grandes obstáculos. Mas determinadas promessas dependem de nós desenvolvermos essa fé, que às vezes em nós não é nem do tamanho do grão de mostarda. Só que se eu trabalhar minha fé, só que se eu me expor a Deus, só que se eu valorizar a presença de Deus, eu me apegar ao altar de Deus, eu me expuser a Deus nas oportunidades que Deus me der, por exemplo, no congresso da El Shaddai, cada passo meu nessa direção de Deus, eu estarei fortalecendo essa minha fé, gerando essa fé no meu espírito, para que no momento em que essa fé esteja madura, ela conceba e se transforme na minha vida num milagre. Eu vou dar um exemplo para você, que eu já falei aqui no domingo passado, que isso aqui é uma obra de fé. Durante muito tempo isso aqui foi só uma ideia, foi só um sonho, um desejo no nosso coração. Mas o que nós fomos fazendo? Nós fomos orando, nós fomos profetizando, nós fomos pedindo, nós fomos trabalhando, nós fomos edificando a nossa fé. E à medida em que essa matéria-prima de fé foi amadurecendo dentro de nós, ela foi sendo levada ao ponto de conceber, e hoje a gente não está mais sonhando, nós estamos dentro do sonho que deixou de ser um sonho e se tornou uma realidade. Dá uma olhada em volta, olha que lindo. Dá um aplauso a Jesus. Amém? Então, a fé é uma coisa real. A fé é uma coisa que transforma a nossa história, que transforma a nossa vida e que produz coisas palpáveis, que produz coisas duráveis, não só no que é espiritual, mas também no que é material. Amém? A fé é algo que opera no sentido vertical, pois é um dom que vem de Deus. Diga comigo, a fé é um dom que Deus me deu. A minha fé vem do alto. Amém? A sua fé, aleluia, a sua fé é um presente de Deus. A sua fé é algo que vem de Deus quando você se apresenta a Ele, quando você adora Ele, você é fortalecido na sua fé, você é acrescentado de fé. E, sendo assim, tudo que opera no sentido horizontal milita contra a minha fé, atrapalha a manifestação da fé. A maioria dos seres humanos ainda vive presa a uma relação estritamente horizontal. As pessoas têm a tendência de só crer naquilo que elas veem ou naquilo que elas podem tocar, naquilo que tange o entendimento, ou seja, naquilo que as pessoas entendem, conseguem racionalizar, ou então que tem um teor material. Eu consigo pegar, eu já vejo, eu já posso me apropriar daquilo, né? Isso é a influência, é a ingerência do plano material sobre a nossa vida, que nos acessa através dos nossos sentidos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso tato. Então o ser humano ele tem essa tendência de querer viver no mundo material, no mundo sensorial, que são os nossos sentidos naturais. Mas os que vivem pela fé, eles são chamados a se desprenderem dessa relação horizontal aqui
e viverem numa dimensão vertical, sabendo que todas as coisas que precisamos, elas virão do alto, do lugar onde Cristo está. Amém? A sua verdadeira felicidade, a sua verdadeira prosperidade, a sua saúde plena, a sua riqueza, ela está em depósito no reino espiritual a seu favor. E o que essa palavra está querendo nos ensinar hoje? Nós crescermos na fé e nós entrarmos nessa dimensão vertical, para entrarmos na presença de Deus, para podermos não só crer, mas reivindicar e visualizar os nossos sonhos realizados, como Deus ensinou Abraão a fazer. Amém? Abraão não era, no primeiro momento, um homem de fé. Ele era um homem incrédulo, ele era um homem filho de uma família idólatra. Se Abraão tinha fé em alguma coisa, ele tinha fé em coisas materiais também, porque ele adorava ídolos de pau e de pedra, porque essa era a tradição da sua família. Mas num determinado momento, o Deus que é Espírito se aproximou de Abraão e disse: agora, Abraão, você vai aprender a caminhar comigo e eu vou te ensinar a viver pela fé. E pela fé, todos os teus sonhos que ainda não foram realizados, eu vou realizar de forma sobrenatural. Amém? Então Deus, esse Deus que se aproximou de Abraão, é o mesmo Deus que se aproximou de você. E Ele quer te levar a um nível maior de fé, para que tudo que você sonha, tudo que você deseja, e muito mais aquilo que Ele deseja para você, você possa receber, você possa experimentar através dessa fé. Você recebe isso? Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Ele vai te dar essa fé suficiente para você deixar essa relação horizontal e entrar no mundo espiritual e tomar posse de tudo que é seu por herança. Amém? Então o ser humano tem essa tendência de só poder crer naquilo que ele vê, naquilo que ele pode tocar. E isso é uma característica do homem natural, sem o espírito, porque ele é só matéria. Olha o que Deus diz na palavra, num salmo, que o homem sem o espírito, presta atenção nisso, o homem sem o espírito, ele é como os animais irracionais. É como um bicho, um cachorro, um cavalo. Não tem razão, não tem raciocínio lógico, não tem espírito, né? O Espírito de Deus nos dá uma sensibilidade espiritual, uma percepção de coisas que só com a alma e só com a carne o ser humano natural não pode receber. Então isso é o que faz a sua vida ser uma vida que faz diferença aonde você vai. Por que você é uma pessoa que vai fazer diferença aonde você for? Porque o Espírito excelente de Deus habita em você. Em você há inteligência, em você há sabedoria, em você há virtudes espirituais, em você há amor. Isso é mais do que suficiente para que a sua fé seja uma fé não só vigorosa, eficaz, mas seja também uma fé respeitada por todos. Amém? Alguns no começo vão zombar de você, mas a sua fé vai ser tão eficaz, a sua fé vai ser tão poderosa, que vai chegar no fim, aqueles que zombavam de você vão ter que se render à sua fé e dizer: realmente você crê no Deus vivo e no Deus verdadeiro, e por causa do que eu vi na sua vida, eu vou crer também. Quem crê nisso? Dá um aplauso ao Senhor. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, mesmo sendo nascido de novo, diga comigo, nascido de novo. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E você foi abençoado com o dom da fé. Se assim não fosse, você não estaria aqui hoje. Mesmo esses que são nascidos de novo e que têm o dom da fé, necessitam exercitar-se em desprender-se do eixo horizontal e fluir no eixo vertical, que é o que nos conecta a Deus e ao mundo espiritual. Amém? Nós precisamos parar de resolver as coisas de forma racional, de forma emocional. Às vezes eu vejo a igreja de Jesus muito emocional, muito almatiquinha,
não aguenta nada, não suporta nada, tudo é motivo já para magoei, me zanguei, não brinco mais, não vou mais nessa célula, não fico mais debaixo da cobertura desse líder. Essa igreja não é uma igreja que vive pela fé espiritual, essa igreja está vivendo uma fé emocional, uma fé que chega às vezes a ser carnal. E Deus quer depurar a nossa fé, Deus quer desprender a nossa fé da alma e da carne e nos levar a essa fé que é do Espírito de Deus para o nosso espírito, do nosso espírito para o Espírito de Deus. E aí nessa conexão perfeita, tudo na sua vida vai mudar. Amém? Mas é um exercício, porque a gente precisa se desprender dessas coisas. A gente precisa, diante de determinadas situações, desafios, ou até frustrações, nos comportarmos de uma forma espiritual, ficando centrados em Deus, ficando conectados a Deus, e não nos importando com as coisas que estão acontecendo aqui embaixo. Uma passagem bíblica que ilustra isso é aquela passagem onde Pedro, ele vê Jesus andando sobre as águas, e por ser um homem de uma fé tremenda, né? Pedro tinha muita fé. Ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita ir contigo andando sobre as águas. E Jesus falou: ah, que bom, Pedro, que você está com esse nível de fé, vem, pode vir. E Pedro sai do barco, põe o pezinho para fora do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro teve uma fé naquela hora, um rompante de fé, que o permitiu viver uma coisa que nenhum outro ser humano na face da terra pôde viver, a não ser Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não conta, porque Jesus nessa hora era o próprio Filho de Deus. Então, Pedro foi o único ser humano que pela fé pôde viver uma coisa totalmente sobrenatural, porque isso fisicamente falando não é viável, uma pessoa flutuar em cima das águas, uma pessoa pisar na água e a água o sustentar. Mas Pedro, na verdade, não estava naquela hora sendo sustentado por algo relacionado a esse plano horizontal. Não era a água que estava sustentando Pedro. O que estava sustentando Pedro era o poder sobrenatural de Deus, por causa da fé dele em Deus, por causa da fé dele na palavra liberada por Jesus. E Pedro então vai andando ali sobre aquelas águas, mas a palavra diz que havia ali o quê? Uma tempestade. E que nessa hora da tempestade, enquanto Pedro olhou para Jesus e confiou na palavra que Jesus disse a ele: pode vir que você vai conseguir, Pedro caminhou sobre as águas. Porém, no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para as circunstâncias, ele saiu da relação vertical com Deus e ele entrou na relação horizontal, ele afundou. Por quê? Porque ele se desconectou do poder de Deus que o sustentava naquela caminhada sobre as águas. Então, da mesma forma, nós precisamos entender isso, que o plano material nos prende à terra, mas a fé nos leva para o céu. Amém? A consciência material nos prende no nosso corpo de carne, mas a fé nos conduz à dimensão do Espírito, onde nós somos gigantes. No Espírito, agindo pela fé, fluindo debaixo da unção, você supera tudo. Por exemplo, hoje eu estou com uma gripe, eu acordei com a minha voz tão ruim, com meu nariz congestionado, com a minha garganta doendo. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou pregar desse jeito? Mas você só sabe que eu estou com gripe porque eu estou te contando isso. Porque se eu não falasse isso para você, você nem ia saber. E por que essa gripe não está tendo efeito nenhum sobre mim nessa hora? Porque eu estou na dimensão da fé vertical e eu estou debaixo da unção do sobrenatural. Então, quando você está na unção, quando você está na fé, quando você está no Espírito, as fraquezas humanas desaparecem, os limites humanos são suplantados. Você consegue compreender isso? E é nessa fé que você tem que fluir, é nessa dimensão que o Senhor vai te fazer andar. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu disse que a fé nos conduz à dimensão do Espírito, onde nós somos o quê? Gigantes. Olha o que Deus diz aqui no Salmo de número 8, versículo 5. Fizeste o homem, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Fizeste o homem um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Foi a primeira vez que eu li esse texto de uma forma meio racional, natural assim, né?
tentando me desprender da razão humana para entrar no espírito. Eu falei, poxa, o salmista aqui exagerou um pouco, né? Fizeste o homem um pouco menor do que Deus. Deus criou o universo e o homem é só um pouquinho menor do que Deus. Está meio forçado esse negócio aqui, né? Mas o que o Senhor está querendo dizer? Que na dimensão do espírito, nós somos muito maiores do que na verdade nós somos. E nós podemos fazer coisas muito maiores do que aquelas que nós imaginamos que podemos fazer. Amém? Então é nessa dimensão que nós vamos viver, que nós vamos fluir e vamos realizar proezas, grandezas de Deus no poder do Espírito Santo. Eu te abençoo com essa fé ampliada, com essa fé multiplicada, com essa fé potencializada por Deus, para que a sua vida saia do comum, para que a tua vida saia dessa dimensão horizontal, para que você não fique mais preso em problemas domésticos, em problemas humanos, em problemas materiais, porque o seu legado, a sua recompensa, como disse Deus a Abraão, é muito maior no plano espiritual. Só quem crê, só quem recebe, diga obrigado, Senhor, e dê um aplauso a Ele. O homem, um pouco menor do que Deus, parece um exagero do salmista, mas na verdade é uma referência à grandeza do nosso potencial espiritual em Cristo. Amém? O que a Bíblia diz? Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, num lugar de autoridade. Então, no plano do Espírito, nós somos grandes, nós somos fortes, nós somos gigantes espirituais, e eu devo crer nisso. Amém? Isso que eu estou falando, você só pode entender de forma espiritual. Se você não lança a mão da sua fé, se você não fizer uso da sua fé para crer de uma forma espiritual, nisso que eu estou falando, você vai achar que eu estou louco. Mas eu tenho plena certeza e convicção de que eu estou falando algo que vem de Deus. Amém? Você, no espírito, é uma pessoa de grande potencial. Você é um gigante espiritual quando você está se movendo em fé. Amém? E nenhum obstáculo desta vida, nem tampouco do mundo espiritual das trevas vai poder te deter, porque você vai pisar sobre tudo aquilo que puder ser obstáculo, seja natural ou seja espiritual do mal. Quem crê e quem recebe. Dá um aplauso ao Senhor. Quem já viu filme de gigante? Quem já viu o filme de gigante? Gigante faz o quê? Pisa nas casinhas. As casinhas vão quebrando, né? Parece que as casas são de isopor. Quem viu o desenho do Gulliver, né? Quem lembra daquele desenho antigo, aquele filme antigo que tinha Terra de Gigantes, né? Terra de Gigantes. Então, nós somos assim, gigantes espirituais. E essa visão de uma dimensão espiritual ampliada, fala do quê? De nós ultrapassarmos os limites humanos, passarmos por cima das barreiras humanas, fazermos aquilo que o salmista Davi, o mesmo salmista que escreveu esse salmo aqui, diz: com meu Deus, eu salto muralhas. Com meu Deus, eu faço proezas. Com o meu Deus, eu desbarato exércitos. Nada, nem ninguém vai poder te resistir no momento em que você decidir viver pela fé. Quantos creem, quantos recebem, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Então, o resumo disso é: em Deus podemos muito mais do que pensamos que podemos. Vamos repetir isso? Diga comigo: em Deus eu posso muito mais do que eu penso que eu posso. Amém? De forma espiritual você pode muito mais do que você imagina. Então entre nessa dimensão. Ouse viver pela fé. Ouse sonhar com coisas grandiosas, com coisas maravilhosas para a sua vida. Ouse sonhar com um nível de fé, de unção, onde a sua vida vai fazer diferença na vida da tua família, na vida dos teus amigos, na vida de pessoas que você nem conhece, porque você vai ser um instrumento de fé para induzir outros à fé, para levar outros à fé. Amém? Esse texto base de Gênesis 15 nos mostra como o pai da fé, Abraão, enquanto era Abraão, estava preso à sua condição humana e limitada. Abraão tinha um sonho,
o sonho de gerar um filho, o sonho de gerar uma descendência, mas ele olhava para suas próprias limitações. Ele está reclamando com Deus aqui no capítulo 15, dizendo: Senhor, eu acho que eu vou ter que botar o meu mordomo para ser o meu herdeiro, porque eu já estou velho, eu não consigo ter filho, a minha esposa é estéril, então eu já estou no fim da minha vida, não vai dar mais tempo de eu viver esse sonho de ter um filho. E o que aconteceu? Deus fala para Abraão: Abraão, não temas, a sua recompensa, se você viver pela fé, vai ser muito grande. Não temas, porque eu vou te ensinar a andar no sobrenatural. Não temas, porque eu vou fazer de você uma bênção, Abraão, né? E ele prontamente responde a Abraão, que olhava para aquele sonho e dizia: esse sonho é um impossível. Só que o Deus do impossível estava diante de Abraão. E nessa hora Deus responde prontamente para ele: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Amém? Porque o Senhor disse: aquele que será gerado de ti. Porque Abraão, olhando para a impossibilidade dele gerar um filho, por estar idoso, muito idoso, tinha 75 anos, a sua esposa, uma mulher estéril, que não tinha gerado filhos até aquele momento, ele pensava: como eu vou poder ter um filho? Mas ele estava considerando de uma forma racional, de uma forma humana, e olhando para as circunstâncias naturais, de impedimento, como você às vezes, que fica olhando para determinados impedimentos. Como eu vou ter um filho? Como eu vou me casar? Eu já sou uma mulher mais madura, o tempo já passou para mim, eu já não estou com a pele tão lisinha como eu estava quando eu tinha 20 anos, né? Outro vai pensar: como eu vou pagar minha dívida? Eu tenho uma dívida enorme. A gente, se olhar de forma natural, vai ficar vendo impossíveis, vai ficar cogitando de impossíveis, mas você não pode esquecer que o Deus dos impossíveis, Ele escolheu você para, através da sua vida, glorificar o nome dEle. E o nome dEle vai ser glorificado através de milagres que Ele vai fazer para que os seus impossíveis se tornem coisas possíveis. Só quem crê, só quem recebe, dá um aplauso aí ao Senhor, a este Deus dos impossíveis. Por que o Senhor diz: aquele que será gerado de ti? Porque Eliezer, como filho, era um desejo da alma. Ou seja, presta atenção, às vezes a gente pensa que é porque é homem de fé, mulher de fé, a gente traz a fé para dentro do contexto da nossa alma. Então, Abraão, com a medidinha de fé lá que ele tinha, bem pequenininha, disse assim: eu vou tentar transformar então meu mordomo no meu filho. E isso já não era a primeira vez que ele fazia, ele já tinha feito isso com Ló. Ele já tinha tentado transformar o sobrinho dele, Ló, numa projeção de alma, preste atenção, numa projeção de alma. Ele tinha transformado o seu sobrinho em seu filho. E às vezes as pessoas fazem isso. Elas acham que elas não vão poder se casar, elas acham que elas não vão poder ter um filho, e elas começam a projetar essa aliança de casamento, ou essa paternidade, ou essa maternidade em pessoas que estão ao redor. E isso é uma confusão psicológica. Como eu, que no começo da fé, projetava a figura do meu pai no pastor, não ia dar certo isso. Os pastores têm uma paternidade espiritual sobre nós, mas ele nunca vai ser seu pai biológico. Você não vai querer que o seu pastor vá lá na sua casa ser seu pai, ou a sua pastora vá para dentro da sua casa ser sua mãe. Isso não vai funcionar nunca. Então, algumas coisas nós pegamos a fé e projetamos, trazemos a fé para fluir de dentro da nossa alma, só que a fé não flui da alma, a fé flui do Espírito. Amém? E pela alma, Abraão já tinha projetado o filho dele em Ló, que era sobrinho. E agora
porque não tinha dado certo aquilo, porque Ló o deixou, porque Ló o abandonou, ele pega e projeta essa fé dele de que Eliezer. A palavra Eliezer quer dizer guardador das riquezas de Deus. Então, Eliezer era o mordomo de Abraão que guardava a riqueza dele. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele era pobre, ele era necessitado. Mas à medida que ele foi caminhando com Deus, ele foi ficando rico em ouro, em prata, em gado. E ele tinha até um mordomo que cuidava de tudo que era dele. E ele falou: bom, o senhor não me deu um filho, então eu vou pôr o meu mordomo para ser o meu filho. Ele vai ser o herdeiro que vai herdar toda a minha herança. Mas o que era isso? Uma fé projetada da alma. E não ficou aí. A ansiedade de Abraão pelo milagre era tão grande que ele se desviou da fé, ele foi para um nível ainda mais complicado, aonde não só Abraão tentou viver a sua fé, conquistar o seu benefício por uma fé almática, como ele também tentou fazer isso de uma forma carnal. E quando ele foi para o âmbito da carne, ele gerou um filho chamado Ismael. A esposa disse: olha, já que eu não posso te dar filho, Deus te fez uma promessa, mas essa promessa não se cumpre nunca, está demorando muito. Então pega aí essa serva chamada Agar, uma serva egípcia que eles tinham, e faz um filho com ela. E aí, a partir disso, nasceu Ismael. Então, Eliezer foi uma projeção da alma, foi uma tentativa de viver a fé pela alma. Ismael veio a ser uma projeção de fé vivida através da carne, mas a promessa era Isaque, que só poderia ser nascido se fosse nascido por uma fé vinda do Espírito. Amém? Então, a tua promessa, ela vai se cumprir quando de fato você entrar na dimensão do Espírito. E não pense que isso é um grande desafio. Deus vai te atrair para isso. Deus vai te elevar a isso, de você aprender a entrar no mundo espiritual, a sonhar, a visualizar suas bênçãos no mundo espiritual e se apoderar delas, porque elas vão se transformar de promessas em realidade. Só quem crê, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus Cristo. Então, Deus faz o quê? Começa a trabalhar nessa gestação do processo de fé de Abraão, ensinando Abraão a sonhar e a ver além dos limites humanos e físicos, com olhos espirituais. E o que Deus faz? Deus então tira Abraão daquela tenda que o confinava entre as quatro paredes da sua frustração. Abraão estava lá fechado dentro da tenda, só pensando: não vai ter como, não vai dar certo, eu já estou velho, minha mulher é estéril, o tempo passou, Deus se esqueceu de mim, Deus se esqueceu da promessa que Ele me fez. E ele ficava lá, com a cabeça baixa, olhando para o chão, nas quatro paredes da tenda. Nós temos uma tenda de carne e osso, que muitas vezes nos limita de fluirmos no Espírito, por causa desse nosso corpo chamado pelo apóstolo Paulo, um corpo de humilhação. Muitas vezes a gente não consegue se desprender disso, da relação horizontal, para entrar na relação vertical e sonhar com as grandezas de Deus e mover o mundo espiritual a nosso favor, como ele já está pré-determinado para ser movido. Amém? Então o que Deus faz? Deus fala para Abraão: Abraão, sai dessa tenda aí onde você só está pensando coisa ruim, onde você está pensando de uma forma negativa e derrotista, e vem aqui para fora e olha para o céu, olha para o infinito, olha para as estrelas e conta as estrelas se é que você pode, porque a minha aliança com você vai fazer com que a tua descendência seja numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia do mar. Amém? O que Deus faz nessa hora? Deus então tira Abraão daquela tenda que representava os seus limites humanos, os limites que ele mesmo tinha imposto para si através da sua incredulidade, e o faz olhar para o céu onde Deus habita. Meu querido,
você não foi chamado por Jesus para ficar andando de cabeça baixa, olhando para o chão e se lamentando daquilo que Deus ainda não fez. Você foi chamado para olhar para Jesus Cristo, que habita no céu, e dizer: do céu virá o meu socorro, do céu vem a minha fé, e por essa fé que vem do céu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho todas as promessas de Deus cumpridas na minha vida, em nome de Jesus. Dá um aplauso aí ao Senhor. E Deus, nessa hora, convida Abraão para olhar para o universo imenso, ilimitado, falando: Abraão, é assim que você vai viver pela fé, sabendo que não tem limite para a sua conquista. Eu vou te abençoar de uma tal maneira que você não vai conseguir contar as bênçãos que eu vou te dar. Eu vou te dar tantos filhos que você não vai conseguir contar os filhos que você vai ter. E Deus faz o quê? Um confronto na fé de Abraão, porque a fé de Abraão estava presa no canal 1. Abraão pensava dia e noite em um filho e dizia consigo mesmo: eu só preciso de um filho. Pode ser Ló, pode ser Eliezer, pode ser Ismael. Mas Deus disse: não, Abraão, você deseja ter um filho, mas eu desejo te dar uma multidão de filhos. Amém? O que isso quer dizer? Que Deus sonha sonhos maiores e melhores para nós do que os nossos próprios sonhos. Os nossos sonhos são medíocres, os nossos sonhos são pequenos. A gente quer roupa para vestir, comida para comer e carro para andar. Mas Deus sonha com coisas muito maiores para nós, queridos. Então a gente precisa sair desse sonhinho medíocre, de ter as nossas necessidades supridas e saber que nós seremos tão importantes, tão usados por Deus e tão prósperos, que uma multidão vai ser abençoada através das nossas vidas. Tem alguém que recebe isso aí? Então, por favor, dê um aplauso ao Senhor e um grito de júbilo. Aleluia. E o que nós também devemos saber? Que um dos segredos do sucesso é não só nós sonharmos os sonhos de Deus, nós deixarmos a mediocridade dos nossos sonhos que limitam a ação de Deus, mas a gente sonhar as grandezas de Deus, a gente sonhar com uma vida melhor, com a nossa família transformada, com a nossa unção elevada, a ponto de que eu vou vencer os limites humanos, eu vou conseguir influenciar outras pessoas, eu vou conseguir ajudar outras pessoas, eu vou ser uma bênção na vida de muitos. Mas também eu preciso aprender a renunciar aos meus sonhos pessoais e mergulhar nos de Deus. Uma das coisas que às vezes prende as pessoas é ficarem só querendo aquilo que elas querem. É o meu sonho, é o meu sonho, é o meu eleito, é o meu eleito, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha conquista. É lícito você querer essas coisas. É lícito você pensar em conquistar coisas boas para você, coisas materiais nessa vida. Mas o mundo espiritual é muito mais amplo. E no mundo espiritual Deus quer te fazer muito mais útil. Deus não quer que você viva uma vida egocêntrica, voltada só para os seus próprios interesses ou necessidades. Deus quer te suprir nos seus interesses, nas suas necessidades, mas fazer isso de uma forma tão gloriosa, tão poderosa, que vai sobrar. Vai sobrar e vai transbordar amor, fé, unção, prosperidade material, de forma que a sua vida vai ser uma fonte de salvação, a sua vida vai ser uma fonte de unção, a sua vida vai ser uma vida tão próspera e até rica, que você vai poder ajudar muita gente. Quantos recebem isso? Dá um aplauso ao Senhor. Então, Deus está dizendo a Abraão: Abraão, o seu sonho é um filhinho, mas o meu sonho é fazer de você o pai de uma nação. É fazer de você, da sua descendência, uma nação poderosa. Amém? Então, o que eu quero
encerrar aqui. Como que eu quero encerrar isso? Nunca podemos nos esquecer que somos apenas protagonistas de um plano maior que é de Deus e não nosso. E nós precisamos aprender a crer em Deus e a descansar nele, sabendo que se nós permitirmos, se nós nos deixarmos conduzir por Deus, nós não precisaremos nos preocupar nem nos angustiar, porque Deus tem o controle de tudo. Pare de se preocupar, pare de se angustiar, pare de ficar falando, não vai dar, não tem como, não é possível, Deus não vai fazer. Não, Ele vai fazer, Ele te prometeu. Mas o que você precisa se concentrar? Em buscar a face de Deus, em ser cada dia mais íntimo de Deus, estar cada dia mais voltado para aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? E nesse aspecto, para fechar aqui, a nossa única preocupação deve ser ficarmos atentos aos anseios do coração de Deus e aos seus comandos para que possamos obedecer. Abraão, nesse processo, ele teve duas virtudes. Ele não só creu na promessa, como também ele obedeceu. Ele foi obediente aos comandos do Senhor. Ele deu os passos da visão. Amém? Ele foi caminhando de fé em fé. Ele foi caminhando a partir de cada instrução do Senhor. Tinha momento que ele tinha que renunciar a coisas, tinha momento que ele tinha que deixar coisas importantes para ele. Ele deixou a sua própria terra, ele deixou a sua família, ele deixou alguns hábitos, como por exemplo mentir, e Deus foi trabalhando no caráter dele, Deus foi santificando Abraão, Deus foi gerando nele uma fé que deu a ele o sonho que ele havia colocado diante de Deus. Deus realizou o sonho pessoal de Abraão, e eu quero te dizer, e agora eu empresto minha boca para o Altíssimo, Deus vai realizar o seu sonho pessoal. Eu não sei qual é o seu sonho pessoal, mas Deus está aqui neste lugar agora, te dizendo: eu moverei os céus e a terra, para que o seu sonho pessoal se torne uma realidade, que vai glorificar o meu nome. Tem gente aqui que está como Abraão estava no capítulo 15, acreditando que não vai ser mais possível, acreditando que não dá mais tempo, acreditando que Deus se esqueceu. Mas eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você, e Deus não se esqueceu do que Ele te prometeu. O que Ele te prometeu, se você não duvidar e se você obedecer, Deus vai realizar. Amém? Pode dar esse aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Fica de pé. Aprenda a confiar em Deus, a crer em Deus. Ó, você tem uma Bíblia. Não se envergonhe da sua Bíblia. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu quero te dizer, o Deus dessa Bíblia aqui, Ele não se envergonha de você. A despeito de todos os seus pecados, a despeito de todas as pisadas na bola que você dá de vez em quando, esse Deus aqui nunca se envergonha de você. No céu existe um decreto permanente. A despeito do que ele tenha feito, do erro que ele tenha cometido, da fraqueza que ainda exista no caráter dele, na fé dele, na postura dele, ele é meu filho, ele é meu escolhido, ele é meu ungido. Então não se envergonhe dessa Bíblia e não se aparte deste livro da lei. Medita nesse livro, se apropria das promessas que tem aqui. Todas as vezes que disser, vai ter um congresso, vai ter uma ministração de palavra, vai ter um culto, vão ter apóstolos aqui, vão ter profetas, vão ter sacerdotes ministrando, corre para esse lugar, valoriza a palavra,
porque é essa palavra que entra no teu espírito, essa palavra que vem pelo ouvido e te faz crer. E quando você se fortalece na fé, Deus não só te atrai para Ele, te leva para essa dimensão vertical, como Ele te permite entrar no mundo espiritual e ver as coisas transformadas. Eu quero ministrar uma bênção nova aqui. Eu quero dizer que você não só vai aprender hoje, vai ser levado pelo Espírito Santo a entrar na presença de Deus e pedir coisas a Deus, mas o Espírito Santo vai te dar essa bênção de entrar numa nova dimensão de fé, onde você vai fechar os seus olhos, vai dobrar os seus joelhos, vai entrar sim na presença de Deus para adorá-lo, para engrandecê-lo como Deus dos impossíveis. Mas você não vai só pedir coisas a Deus, você vai ver as bênçãos de Deus movimentando dessa maneira o mundo espiritual através de sonhos e de visões, porque essa é a linguagem do Espírito Santo. Deus disse para Abraão: olha as estrelas, cada estrela dessa é um filho que eu te dou, cada estrela dessa é um descendente seu, Abraão. Eles são incontáveis, eles são inumeráveis. A ciência dos dias de hoje nos diz que tem mais estrelas no céu do que grão de areia no mar, na terra. Então Deus disse para Abraão: Abraão, veja as tuas bênçãos, veja o teu sonho já materializado. E eu quero dizer, você vai entrar no mundo espiritual para ver os seus familiares que ainda estão incrédulos, chorando, quebrantados, convertidos, de joelhos. Você vai ver o filho que você deseja nos seus braços sorrindo para você. Você vai ver uma casa maior, uma casa melhor, que não será uma casa bonita, uma casa luxuosa e confortável só para o seu bel prazer. Não, vai ser uma casa onde através da sua pregação, do seu testemunho, muitas pessoas vão encontrar a salvação que há em Jesus Cristo. Você vai se ver sendo um líder de célula, você vai se ver sendo uma pessoa usada por Deus, e dessa maneira Deus vai te dar uma descendência numerosa. Você é uma pessoa que não só vai deixar descendentes biológicos na terra, filhos e filhos biológicos, mas você vai deixar filhos e filhas espirituais, pessoas que vão ser salvas por causa da sua fé, por causa da sua aliança com Deus. E quem vai fazer tudo isso é Deus, mas você precisa desejar, você precisa aprender a tomar posse de tudo isso que é seu, a começar pela intimidade com o Senhor. Amém? Aprenda a dobrar os seus joelhos, a entrar na presença de Deus, a adorar aquele que é santo, 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 aquele que é único, aquele que é soberano tanto nos céus quanto na terra, e colocar diante dele os seus sonhos, a visualizar as promessas que ele mesmo te fez. A sua fé vai ganhar velocidade, a sua fé vai ser desenvolvida, gestada pelo Espírito Santo, e como uma gestação que tem começo, que tem meio, mas também tem fim, você vai chegar ao nascimento do milagre. E nesse momento a sua vida vai ser uma vida totalmente diferente, e uma vida muito maior em Deus e muito melhor, não só aos seus olhos, mas também aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza a essa dimensão do sobrenatural, que você entre na presença dEle, que você não só fale dos seus sonhos a Deus, mas como você possa ver os seus sonhos realizados no mundo espiritual, até que eles se realizem também no plano físico, no plano terreno, em nome de Jesus. Amém.